como as emoções são importantes e interferem nas nossas vidas. Então, para você que não me conhece, prazer, eu me chamo Lucas Miranda. Esse objetivo aqui desse canal é justamente gerar uma documentação pessoal da minha história de vida. Então, talvez você possa, se quiser, tirar algumas boas práticas e lições para este tempo, para esse hoje, o século 21, ano 2025, hoje, 18 de julho. Então, eu quero hoje fazer aqui algumas colocações sobre exatamente isso, como as emoções interferem nas nossas vidas. E eu vou trazer uma reflexão que eu comecei a gravar, aliás, um diário de bordo que eu comecei a gravar, uma reflexão quando eu estava morando, residindo no coração do Brasil. E por que o coração do Brasil? Economicamente falando. Eu estava morando exatamente na Avenida Paulista, a capital paulista no Brasil, é a maior potência econômica brasileira. E ali eu estava passando por um momento espetacular. Era dia 9 de maio ainda. Agora já se passaram quase 2 meses e alguns dias. E nesse dia eu estava trazendo uma reflexão sobre relacionado a emoções. Porém, no quesito padrão financeiro, na quesito aparência das pessoas, porque, vamos dizer assim, a diversidade de pessoas ali é muito grande. A rotatividade de pessoas na Avenida Paulista é incrível. E você consegue perceber a graça e o amor de Deus em todos os instantes, em todo o tempo. E eu estava fazendo uma busca de resolver uma circunstância do meu telefone, do meu chip. Eu fui em uma loja da operadora que eu utilizo e ali eu estava vendo preços de produtos totalmente assim, além daquilo que eu considero a minha realidade do padrão de vida. E ao mesmo tempo eu estava andando na rua e percebendo, eu sou muito observador nas circunstâncias, nas situações que eu chego, nos lugares, eu sempre observo, eu sempre ouço mais do que falo. É óbvio que quem ouve os meus áudios ou assiste os vídeos no futuro, vai ficar pensando que eu falo muito. De certa forma, quando eu tô com a palavra, ou seja, com o momento ali para falar, é difícil de me controlar, é difícil de terminar, vamos dizer assim. Eu preciso de me concentrar muito para ser hiper focado no tempo, porque parece que há uma fenda, hora parece que são minutos, né? E então eu consigo falar de muitas coisas ou de um conteúdo por muito tempo, de uma área específica, principalmente aquelas que eu já vivi, já vivenciei circunstâncias e experiência por um longo tempo. Isso passa muito rápido. E aí, nesse sentido, eu estava refletindo, justamente porque nessa semana, estava fazendo abril, faltava 10 dias, exatamente nesse dia 9, para eu fazer 2 meses que eu estava trabalhando no mercado financeiro. Agora já são 4 meses. Amanhã vai fazer, exatamente dia 19, 4 meses que eu trabalho somente com o mercado financeiro para geração de recursos, geração de renda, vamos dizer assim, principal. E naquele dia eu estava refletindo como as minhas emoções estavam à flor da pele, né, vamos dizer assim, positivamente, porque eu estava vindo de um dia anterior onde eu produzi, vamos dizer assim, financeiramente falando, por toda a história da minha vida, né, dos meus 43 anos, dos meus 20 anos, provavelmente eu já trabalho, em um período de espaço muito pequeno. Em um dia eu gerei o equivalente a quase R$1.000, praticamente R$1.000 em poucas horas de trabalho. E aquilo ali deu um boom na minha mente, deu uma explosão de emoções positivas, obviamente, mas me fazendo refletir as circunstâncias do dia a dia, né? Nessa manhã eu estava, vamos dizer assim, espiritualmente, com algumas circunstâncias, abalado por causa de algumas, vamos dizer, falhas humanas minhas, como um homem que sou, pecador que sou. Mas fica aí, que eu não vou falar da parte para você ficar pensando que eu vou trazer isso para uma forma de uma ministração. Não é isso. Até porque a palavra tem poder por si só, a palavra de Deus. Mas eu quero trazer para você refletir sobre emoções, humanidade, relacionamento, tudo isso é fundamental. E então eu estava conversando com um discipulador na minha vida, uma pessoa que me auxilia a caminhar nessa jornada cristã. E aí ele me indicou um livro para comprar, para me ler a respeito de algum tema. E aí eu lembro que eu abri naquele dia a página do site e o livro custava lá, lançamento, vou dar um valor hipotético, tá bom? Valor hipotético. Custava R$70. Mas aí eu pensei assim, eu trabalho no marketing digital há quase 8 anos. Aliás, que eu estudo marketing digital há quase 8 anos. E trabalho no marketing digital, a estruturação de marketing digital, há 5 anos. Então eu sei sobre muitas estratégias de lançamento, gatilhos e etc. E eu olhei assim e falei, não, esse livro não vale esse valor, né? Eu desdenhando do livro e do autor, né? Vamos dizer assim. É lançamento, daqui a pouco vai cair o preço, eu vou esperar. E não comprei. E aí eu indo na Paulista ali, eu precisava de resolver esse assunto do telefone, e aí eu vendo essa quantidade de pessoas que ali roda o dia todo nas estações ali, tem várias estações na Paulista ali, eu não sei quantas são, de metrô. Quem mora em São Paulo e quiser comentar aqui, fica à vontade, né, que for assistir o vídeo. E aí eu tava reparando quantas pessoas, a diversidade, da beleza, do jeito, do estilo de vestir, igual agora mesmo eu tô de luva, porque esse local aqui onde eu estou e moro é muito frio. Não sei se você consegue ver aqui assim, não, porque agora
tá bem cheio de neblina, né? Você não vai conseguir ver a montanha, mas logo ali, ó, aqui assim, são montanhas. E logo aqui, deixa eu me situar, e um pouco atrás aqui ainda, tem o Rio Tietê passa aqui nessa cidade chamada Mogi das Cruzes. Eu mesmo agora tô de touca, eu ando de touca, né? Eu sinto muito frio nas minhas extremidades, pé, orelha, cabeça e mãos. Então, eu sinto muito frio. Mas eu sei que, de certa forma, cognitivamente, querendo ou não, você entendendo ou não ainda, mas eu sei porque eu já estudei circunstâncias relacionadas a isso, se eu estou de touca, a imagem que vai aparecer aqui pode ser não tão interessante para as pessoas que veem esse vídeo ou parar e ver a imagem que está aparecendo rapidamente. E ela pode se sentir, de repente, assim, não gostei. E aí gera um impeditivo para que ela acesse ao conteúdo e à informação que ela pode adquirir aqui através desse vídeo. Então, tudo isso são fatores emocionais. Então, o que eu estava querendo dizer com isso? Sobre emoções, usando a questão financeira e como eu coloquei esse tema aqui para iniciar essa gravação, como as emoções interferem nas nossas vidas. E desse tempo para cá, nesses últimos 5 anos, 2025, 6 anos, nesses últimos 6 anos, eu tenho estudado sobre o mercado financeiro. Eu comecei há 6 anos atrás descobrir ou encontrar mecanismos ou informações sobre o mercado financeiro. E de lá para cá eu comecei a estudar. E não, então, ou seja, o fator de eu ter chegado a produzir o maior valor financeiro em poucas horas, num curto intervalo de tempo na minha vida, não foi da noite para o dia, não foi de um mês para o outro, num ano para o outro, foram depois de 6 anos. Então, emoções, elas são fundamentais em todas as circunstâncias da nossa vida. Não só nessa forma aqui de eu dialogar, para quem vai assistir o vídeo, né, vai ver a minha expressão corporal, a minha entonação de voz junto com o meu gesticular, o meu olhar, né, tudo isso são fatores que contribuem ou não emocionalmente falando. Seja para você absorver a informação que você está adquirindo, ou seja para você julgar quem é o proletor ou a pessoa que está expressando ali. E as emoções é vital em todas as áreas das nossas vidas, seja ela espiritual, profissional, financeira, relacional, cônjuge ou interpessoal e até da saúde. E nas últimas semanas eu tenho passado circunstâncias, eu tenho vivenciado muitas circunstâncias nessa questão que eu estou envolvido. Eu estou ali 8, 10 horas por dia estudando, né? Maior parte, mais 4, 5 ou 6 horas por dia eu estou ali atento à tela, né, das operações, das bolsas, enfim. Dos mecanismos que você pode utilizar das corretoras online para você trabalhar. Então eu vejo bastante conteúdo, eu estudo bastante de forma digital e online. E também, ao mesmo tempo, eu percebo muito, como eu falei no início aqui da gravação desse dia, a atmosfera das pessoas, dos lugares, a forma como as pessoas conversam, o tom de voz, a intonalidade. Então, como eu conheço algumas pessoas aqui há muitos anos, então você que é relacionado com sua esposa, seu esposo, com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos de trabalho, você sabe pelo tom de voz a forma como ela está emocionalmente. Não sei se você já parou para pensar nisso. E então eu estou assistindo muito conteúdo, então eu conheço um pouco mais aqueles que aqui atualmente são meus mentores no negócio, no business. Eu tenho alguns parceiros de negócio que eu presto serviço na questão de marketing digital, então eu conheço um pouco a forma das pessoas. Então só de eu ouvir um áudio hoje no WhatsApp, eu consigo, é claro que é um pré-julgamento, e eu não estou falando isso da parte negativa, por favor, compreenda isso. Eu estou falando na parte positiva, que isso é um fator que nos proporciona melhor nos comunicar com as pessoas, melhor nos relacionar com as pessoas. Então, as emoções são vitais em tudo. Por isso que é fundamental que você pare e pense até aqui e reflita sobre isso. Hoje, exatamente no dia 18 de julho, saíram notícias aqui no Brasil que alguma parte da população está, e outra feliz, outra triste, ou indignada, e outra pulando de alegria. Nesse meio político, no meio econômico, circunstâncias estão acontecendo no cenário brasileiro. Eu não quero entrar propriamente a profundidade desse assunto, porque o meu objetivo não é esse. Porque se eu quisesse, como eu falei na gravação anterior, no áudio anterior, você pode ouvir lá que eu falei isso. Eu não faço o que eu faço, os conteúdos que eu disponibilizo, ou as informações que eu penso que hoje eu faço mais como forma de informação do que propriamente como conteúdo, porque há uma separação. A palavra tem significado no português, e também ela tem uma legalidade no mundo espiritual para aqueles que creem, tá? Então, eu não faço como conteúdo, eu faço como geração de informação, seja para as pessoas agora,
agora ou principalmente do futuro, porque como eu falei, eu estou documentando quem eu sou. Para aqueles que são principalmente da minha geração futura, se eu creio que isso vai chegar neles, porque senão eu não estaria fazendo, eles possam conhecer quem era o Lucas. Então, ou seja, eu não faço por fazer para gerar engajamento, para gerar views, para gerar like, porque eu sei mecanismos, eu sei estratégias, eu estudo isso há 8 anos. Então, se eu quisesse, como eu falei, eu dei essa volta só para você entender que eu não estou falando sobre o assunto profundamente por isso, mas eu preciso usar esse exemplo porque está muito fresco. Tanto que agora aqui, né, já está escurecendo, que bom que tem uma iluminação boa aqui na minha cabeça aqui, apesar da gravação não ficar legal, mas eu pensei, hoje eu estava trabalhando, estudando e formulando tudo isso. Eu não crio roteiros para fazer, até porque é a minha vida. Eu vou fazer roteiro da minha vida? Então cadê a originalidade nisso? Cadê a verdade nisso? Cadê a realidade nisso? Não, então não crio roteiro, mas a minha mente fica o tempo todo ali pensando, eu fico orando, buscando a Deus em direção ao que realmente eu documento, por que eu tenho que documentar isso, qual a experiência que eu estou envolvido nisso. Então, eu projetei tudo isso para fazer por volta de umas 3 horas, que aí o sol ia estar bonito aqui, o ambiente eu creio que está mais tranquilo. Que bom que de repente, ou felizmente ou infelizmente, o tempo virou aqui, né? Então, rapidamente ficou nublado, então o sol foi embora, mas esse horário também está tranquilo. Se fosse um dia de calor, aqui ia estar lotado, muitas vozes, não ia ficar bom. Mas enfim, voltando para onde eu estava caminhando. Esse cenário que aconteceu e foi informado hoje nas redes sociais, e nos jornais, e na TV, e na justiça, isso agrediu pessoas ou proporcionou alegria para outras pessoas. Tô olhando ali porque tem alguns pássaros aqui, aí fizeram um barulho e me chamaram a atenção. Então, essa agressão ou essa felicitação para alguns, depende do tipo de conhecimento, tipo de posição que essa pessoa tem, ideológica, política ou cultural, tá levando ela a um tipo de emoção positiva ou negativa. E aí, por que eu estou relacionando essa informação? E porque, assim, eu quero deixar essa clareza para aqueles que vão me conhecer no futuro. Principalmente se forem os meus netos, ou os meus bisnetos, ou os meus taranetos, ou os meus tataranetos, como eu falei anteriormente, venho falando nos áudios, gravando o diário de bordo. Nós necessitamos, como seres humanos, nos desenvolver, crescer, intelectualmente, espiritualmente, fisicamente. Porque se não houver um equilíbrio nisso, nós seremos, muito possivelmente, seres humanos frustrados, depressivos, tristes e infelizes. É uma junção de várias palavras que todas têm o mesmo sentido, mas cada uma tem um significado, cada uma tem uma área muito importante na vida. E aí eu fiz questão de continuar, como eu estava falando aqui, de gravar hoje justamente por isso, porque eu passei horas pensando, formulando sobre isso, e também, claro, para aqueles que assistirem ou ouvirem por agora, entenderem que isso faz sentido, porque eu estou pegando informações e trazendo uma realidade daquilo que está fresco na memória das pessoas, naquilo que está acontecendo. Então, quando você não tem uma inteligência emocional, esse é o ponto que eu quero chegar. Esse é o ponto que eu quero deixar para aqueles que um dia poderão ouvir esses áudios, ou verem esses vídeos, principalmente da minha descendência. É importante demais nos desenvolvermos como seres humanos. Porque se você não se desenvolver como humano, e aqui eu não estou falando de gênero, mulher ou homem, eu estou falando de criação, o mundo vai te desenvolver, de alguma forma. Só que essa forma, muito provavelmente, é a forma negativa e destrutiva, só que no longo prazo. Não é da noite para o dia. Isso acontece de forma gradativa, muito paliativa, de forma muito demorada, lenta, para acontecer em décadas ou muitos anos. E aí, quando você chega lá, você pensa, como eu vim parar aqui? O que aconteceu comigo? Falta de inteligência emocional, falta de desenvolvimento humano, da sua psique. O nível de conhecimento que você adquiriu durante a sua jornada de vida. E eu estou falando isso propriamente porque eu era esse tipo de pessoa. Até os meus 33 anos, eu não sabia nada disso que eu estou falando com vocês. Eu não sabia de como me comportar. Eu era uma pessoa totalmente tempestiva, aflorada às emoções e às circunstâncias do momento, positiva ou negativamente. Porque a emoção, ela não te impacta só positivamente. A emoção, ela te impacta também negativamente. Só que a forma negativa, ela causa uma desconstrução ou uma destruição de cenários e relacionamentos de uma forma muito mais impactante e muito mais marcante na vida do outro do que na sua própria vida. Porque quando eu explodo emocionalmente com as pessoas, quando eu deixo as emoções das circunstâncias me levar a tomar uma escolha, a agir, ou pior, porque isso não é agir, é reagir, é tomar lá da cá.
Não existe isso mais. Não podemos pensar assim numa sociedade que está tanto tempo evoluída. A gente fala tanto de... igual, por isso que eu não quero entrar muito nesse tema, para o vídeo não ficar parecendo que eu estou falando de forma ideológica, mas as pessoas não conseguem compreender o que é respeito, o que é amor e o que é tolerância. São circunstâncias diferentes, são palavras com significados diferentes, mas que todas elas estão relacionadas à emoção. E aí, por isso que eu estou falando com você nesse áudio, com você nesse vídeo, que vai ficar aqui registrado. Se você não se desenvolver, o mundo vai desenvolver você. Só que para o lugar que o mundo vai te desenvolver, provavelmente você não quer estar. Ou, se você já está, você não queria estar. Porque é um lugar que te gera coisas ruins, pensamentos ruins, estilo de vida ruim. Você não quer isso. As pessoas não querem isso por si só. Se você tem a oportunidade de escolher antes de acontecer, você não escolhe as coisas que você acredita que é negativo, que é ruim para sua história de vida, que é ruim para sua vida financeira, que é para o seu relacionamento. E por que tudo isso, Lucas, está ligado às emoções? Porque as emoções são um reflexo do que nós nos preparamos para ser naquele momento da emoção acontecer, explodir. E por isso que eu dei cenários e falei de circunstâncias. Hoje eu assisti tanto, ou ouvi, né? Porque eu estou trabalhando, então eu mais ouço do que propriamente vejo. Né? Eu mais ouço do que propriamente vejo, porque eu olho mais para as telas de trabalho, que eu tenho que ficar com um monte de tela abertas para trabalhar no mercado financeiro, então eu ouço outras coisas, ou seja, conteúdo relacionado ao mercado financeiro, ou também às vezes eu pego um pouco de notícia, porque é importante também, e aí hoje eu estava vendo das pessoas que eu acompanho para desenvolver a minha habilidade de profissional como day trader, né? E aí a alegria dessa pessoa era assim, incrível, contagiante, porque o mercado explodiu. Hoje foi um dia assim, muito atípico, né? Não são todos os dias. E aí eu sei que em outros dias eu já vi essa mesma pessoa, parecia que assim, ele queria sair do computador e pegar aquele outro aluno, ou enfim, ou aquele espectador, porque ele estava de forma aberta, então é um espectador, nem sempre é um aluno de um curso fechado dele, é diferente, né? Mas ele queria pegar aquela outra pessoa e se ele pudesse apertar ela para colocar na cabeça dela, ele fazia. Mas, ou seja, num dia ele estava com um comportamento totalmente negativo. E nesse dia de comportamento negativo, você mais espelha as pessoas do que aproxima. Só que, para você que está causando a emoção, ou seja, para você que está explodindo negativamente sobre o outro, sobre o próximo, você esquece. Você vive a sua vida e amanhã passa. Às vezes, se é uma pessoa do seu relacionamento contínuo, você vai no outro dia sorrir para ela e aí, tá tudo bem. Porque a sua mente nem percebe que você fez isso. Você faz isso de forma inconsciente. Porque você não consegue ter equilíbrio emocional. Você não desenvolveu essa habilidade de amar e respeitar as pessoas independente das escolhas dela. Independente daquilo que ela acredita ser bom para a vida dela. Porque nem sempre o que a gente acredita que é bom para a nossa vida quer dizer que é bom para a sua vida. Igual eu estou fazendo isso aqui. Eu me propus a isso. Eu entendi que isso tem a ver com um propósito que é maior que o meu. Por isso que eu estou fazendo. Mas não quer dizer que é a mesma realidade 100% igual para você. Porém, aqui eu estou gerando a informação, eu estou gerando um mecanismo de conhecimento para você. Agora, a partir daqui, você precisa assumir um compromisso com você mesmo. Buscar um conhecimento além deste. Ou testificar tudo isso que eu estou te falando. Se 2 mais 2 é 4, você faz lá a calculadora, e aí tá tudo certo, né? Se 3 elevado ao quadrado, eu te desse o resultado, porque eu não sou bom de matemática para isso, mas eu só tô te mostrando exemplos empíricos para você parar e pensar e refletir aí do outro lado, que está me ouvindo ou está me assistindo. Porque se a gente não faz esse tipo de reflexão, a gente só reage às emoções. Hoje mesmo aconteceu novamente, eu sempre tenho muito insights desse no trânsito, né? Eu tava me locomovendo, fui servir uma pessoa, e aí eu tive que me locomover. E aí eu me lembrei quando isso começou a acontecer na minha vida. Os meus pensamentos pareciam que falavam comigo. E eu sei o que eram esses pensamentos hoje. Porque quando eu comecei a trabalhar de forma profissional no trânsito, em 2015, eu trabalhei como taxista. Final do ano de 2014, depois 2015, 16, aí eu fui para o aplicativo, quando começou no Brasil. Em 2015 começou o aplicativo Uber no Brasil. E então eu dirigia muitas horas. E a minha percepção de direção, ela foi transicionando, porque na minha juventude, a forma como eu me deixei desenvolver pelo mundo, e como eu sou filho de um motorista profissional, e eu vi meu pai desde pequeno dirigindo, eu cresci com esse mecanismo na minha mente. Eu tive o privilégio, ou talvez a loucura, de aprender a dirigir de certa forma sozinho. Mas são fatores que foram me ligando. Então, mas na minha juventude, como eu não tinha habilidade emocional, eu não tinha inteligência emocional desenvolvida, a minha direção era totalmente agressiva. Eu dirigia parecendo que eu pensava que eu era um piloto. E aí eu pensava que ser motorista era isso, dirigir como um louco na rua.
E não é. Mas é por quê? Porque a gente faz por reação. A gente não faz pela análise real do que é o cenário. Então hoje eu reparo as pessoas na rua, se você olhar e fizer esse esforço, a cada 10 pessoas, eu posso estar sendo muito alto aqui no meu exemplo, mas a cada 10 pessoas, fica olhando. Uma hora, se você mora numa cidade de muito movimento hoje, não sei como vai ser nos próximos séculos, se Jesus não voltar, ou nas próximas décadas, eu creio que ele tá para voltar, mas se isso se estender por muitos anos, décadas ou séculos, olhe para as pessoas dentro dos carros. É claro que se isso for muito além de décadas, não sei como será a tecnologia de locomoção, mas pare, olhe hoje. Se você está ouvindo, assistindo esse conteúdo agora, nesse tempo próximo ao ano de 2025, a cada 10 pessoas no trânsito, 5 ou 6 estão dirigindo e olhando no celular. Talvez você esteja aqui, de alguma forma, até fazendo isso. Mas eu sei que vai parecer uma afronta, mas não é, é um confronto. É um confronto. Você precisa pensar sobre isso, porque quando nós estamos dirigindo, nós necessitamos de atenção. E se a nossa atenção está dividida, o nosso cérebro, ele não consegue fazer separação. Isso é fator emocional também. É fator emocional, porque conscientizar o cenário que nós estamos agora está também relacionado às nossas emoções. E olha o risco que nós não só nos expomos com a nossa vida própria, mas pior, principalmente com a vida do outro. E eu não estou te falando porque eu estou te acusando, ou você que está ouvindo ou vendo. É porque eu já fui esse motorista. Eu, infelizmente, dirigi profissionalmente fazendo muito isso, porque tinha que usar o celular, inclusive, para aceitar as chamadas. Mas não é aceitar uma coisa a chamada, você olhar no aplicativo. Aceita a chamada. Outra coisa é você pegar e ficar querendo teclar no telefone, olhar um vídeo no YouTube, olhar uma música no Spotify, olhar um podcast não sei o quê. Isso te prende a atenção. Então, depois desse acidente, o que eu comecei a fazer? Eu paro o que eu estiver fazendo no trânsito, dirigindo, eu encosto e vou fazer o que preciso fazer no telefone e depois eu volto a dirigir. Mas eu demorei muito tempo para acordar. Eu acidentei para conscientizar isso. Será que era necessário? Por isso, eu estou documentando isso hoje. Eu estou trazendo tantos exemplos para quem está assistindo, porque eu penso que esse vídeo, ele vai, ou esse áudio, ele vai chegar em pessoas nesse tempo presente. E ele vai, de alguma forma, falar com essas pessoas. As emoções são preponderantes em todas as áreas das nossas vidas. Mas se você não souber se desenvolver para ter equilíbrio sobre as suas emoções, principalmente comportamentais, se tornará uma pessoa bomba. Uma pessoa bomba. Que qualquer circunstância, cenário, seja negativo ou muito positivo, você explode. Só que a explosão positiva, ela, tristemente ou felizmente, elas não são a maioria. Pelo cenário que estamos vivendo. Pelas circunstâncias que estão acontecendo no dia a dia. Principalmente se falando de Brasil. Então nós precisamos avaliar isso. Cuidar disso. Porque se nós queremos ser pessoas melhores, e se você está vendo esse vídeo ou está ouvindo esse áudio, porque alguém te encaminhou, é porque realmente você está buscando alguma coisa além para sua vida. E eu creio nisso também. Por isso eu estou aqui fazendo. Por isso que eu não deixei passar o dia de hoje, porque eu podia esperar um dia melhor para gravar. Mas não sei te explicar em palavras, porque eu tive que fazer isso exatamente hoje. Mas eu sei que se você se dedicar, não precisa ser muitas horas por dia. Se você não precisa fazer um curso milaborante por isso. Você não precisa pagar muitos valores por isso, para se desenvolver humanamente falando. Você pode começar pouco a pouco. Começando com uma boa leitura de livros, buscando informação. Hoje a gente tem esse mecanismo aqui digital, a internet, ela nos dá um poder assim quase que infinito das escolhas de conteúdos, de informação e de conhecimento que a gente pode adquirir. Aqui, através desse canal do YouTube, é um exemplo. Eu jamais pensei fazer isso que eu estou fazendo. Eu jamais pensei trabalhar com aquilo que eu trabalho hoje. Como eu coloquei no vídeo anterior, no áudio anterior, eu projetei isso há 6 anos atrás. Mas até os meus, ou seja, eu tô com 43, até os meus 36 anos, 37 anos, não passava jamais nem pela hipótese de qualquer maior e melhor sonho ou perspectiva pessoal minha de me tornar um corretor na Bolsa de Valores. Ou um negociador na Bolsa de Valores. Quiçá na Bolsa de Valores internacional, como é a que eu mais busco fazer operações, que é o mercado americano, que é o mercado financeiro mais estável.
da atualidade, é a maior potência mundial. Então, se você quer trabalhar, por que não trabalhar com o melhor? Você quer trabalhar com o pior? Não. Se você tem o poder de escolher, você obviamente vai escolher aquilo que é melhor. Mas aí é que vem um detalhe. E eu quero caminhar para terminar por aqui. Aí é que vem o detalhe. Aí é que vem o detalhe. O detalhe é, se você não sabe controlar as suas emoções irão te controlar. Mas ainda é pior. Como as suas emoções te controlam? De onde vem aquilo que faz as suas emoções se afligir? Ou, positivamente, explodir para contagiar ou atrair a atenção das pessoas. Como isso acontece? Através do que você tem de conhecimento de mundo, daquilo que você se encheu ou recebeu, porque às vezes você nem foi buscar, mas você foi bombardeado desse tipo de informação e conhecimento. E aí as suas emoções vão ser um reflexo de tudo isso que aconteceu no decorrer da sua vida. Então, se você não tomar uma decisão agora, hoje, independente de qual é a sua idade, de começar uma jornada, de se preparar emocionalmente, ter um equilíbrio sobre você, sobre as suas emoções, desculpe ser sincero, mas o amanhã que pertence a Deus, na sua vida, está fadado. Isso não é questão espiritual, isso é questão humana. É igual 2 mais 2 é igual a 4. É questão humana. O seu amanhã está fadado ao fracasso, a tristezas, a desilusões, a percas financeiras, a acidentes, a desemprego, a relacionamentos rompidos, seja ele conjugais ou interpessoais, porque você não controla suas emoções. Então não deixa que o mundo controle as suas emoções por você. Mas como assim o mundo controla as minhas emoções, Lucas? Claro, porque se acontece um cenário ou uma circunstância, como eu estava dando o exemplo anteriormente, aqui no começo da gravação, se acontece um cenário que vai entristecer as pessoas, isso vai te abalar, porque se isso for publicado, for divulgado, você vai ter um dia mau, justamente por isso, ou somente por isso. E nem toda notícia que é triste quer dizer que você deve se paralisar. Ou nem toda notícia que é boa, você deve se empolgar. Você precisa equilibrar, nós precisamos ter equilíbrio. Porque se eu não tiver equilíbrio, eu não sei analisar as circunstâncias, o cenário do agora, do presente, do hoje, com a minha vida. Sobre a minha atitude, sobre as minhas escolhas profissionais, espirituais, de saúde, de relacionamento. Eu simplesmente vou fazer por efeito de manada ou por efeito de reação. As coisas estão acontecendo, eu estou reagindo a isso e não simplesmente analisando. Eu vou dar um exemplo prático novamente, porque eu vivenciei hoje e eu vi ali na hora. Foi como se o Espírito Santo de Deus falasse comigo. Tá vendo? Você já sabia disso, mas você insistiu. Eu tenho um patinete elétrico. Então eu estava voltando desse lugar que eu falei com vocês que eu fui, e aí eu estava ouvindo conteúdo, como eu falei, estava ouvindo um conteúdo, e aí veio aquela publicidade do YouTube. E eu queria tirar a publicidade, só que eu estava numa pista de ciclista, né, dentro de uma calçada. Aqui nessa cidade tem bastante, é muito tranquilo, é uma cidade relativamente pequena, comparado a São Paulo, como eu gravei no início do vídeo, que eu morava, passei 2 meses morando no coração de São Paulo. Então eu estava ali, diminui a velocidade do patinete e eu sei o lugar onde eu aperto que eu já pulo a publicidade. Só que eu não consegui pegar da forma ideal. E bem na hora veio uma ondulação pequena, meu telefone caiu. Eu freiei, parei, voltei, peguei o telefone. O fone de ouvido estava no ouvido, continuei ouvindo o conteúdo. Quando eu pego o telefone, a primeira coisa que eu fui observar, óbvio, é a tela. E o que aconteceu com a tela do telefone? Trincou. Se fosse em outros tempos, foi assim, ó, questão de milésimos. Se fosse em outros tempos, eu ia ter um dia horrível. Eu ia me sentir mal dias ou semanas, porque eu quebrei a tela do meu telefone. Claro, isso tem um valor financeiro, monetário. Eu vou ter vamos de certa forma, eu vou ter um custo por isso? Sim, eu vou ter. Mas sabe o que acontece? Aí é que está o que eu encontrei. Porque isso não é uma descoberta. Descobrir é quando você encontra algo que ninguém sabe até ali. Eu encontrei o que muitas pessoas já encontraram na vida. Para ter uma vida plena, uma abundante vida. Neste tempo.
o gozo, o desfrute de todas as circunstâncias, as positivas e as negativas. Porque, como eu falei anteriormente, em outra gravação, em outro dia, a vida é como picos de subida e descida entre duas montanhas. Então, o que vai fazer a diferença é o quanto nós nos preparamos para quando o dia de amanhã chegar, seja o dia bom ou o dia mau, porque dias bons e dias maus sempre irão chegar, quer queiramos ou quer não queiramos. Porque nem sempre as coisas que nós não desejamos, não calculamos, não projetamos que aconteça conosco, vai ser 100% assim. Eu posso me preparar, eu posso me precaver, eu posso me prevenir, mas ainda assim eu não sou um ser único na face da Terra. Eu tenho que me relacionar com as pessoas, eu tenho que andar com as pessoas, eu tenho que conviver com as pessoas. Então, sem querer, uma pessoa pode me fazer algo ruim, algo mal, e nem porque ela quis, é simplesmente porque aconteceu. Ela perdeu a atenção, ela, enfim, eu podia dar N exemplos aqui. Como já aconteceu, acidente de trânsito comigo, que eu não tive culpa, outros eu tive culpa. Então, mas por isso eu vou simplesmente paralisar a minha vida. Eu vou me querer jogar num buraco. Não, eu não posso ter esse tipo de atitude. Eu não posso me deixar a esse lugar. Por isso que hoje, no século que estamos, 21, quantas pessoas, talvez por isso também hoje, tantas pessoas tiram as suas vidas. Porque elas não conseguiram equilibrar as suas emoções. E aí um cenário negativo, dependendo do nível, da proporção que ela está passando, leva ela a essa decisão triste. E nós sabemos quanto isso é horrível. É horrível. Quando eu tenho uma notícia dessa hoje em dia, claro, eu me compadeço muito. Mas nós não podemos nos paralisar. Eu não posso deixar que essas circunstâncias ou situações gerem em mim algo negativo continuamente. Tudo bem, vai gerar algo negativo. O quê? A tristeza, o pesar, ainda mais se for pessoas próximas, um sentimento de reciprocidade com aquela pessoa, mas eu não posso deixar que isso me paralise. Eu não posso deixar que isso me leve a ter reações em cascata em outros ou em outras pessoas. Porque quando eu não tenho um equilíbrio emocional, é exatamente isso que acontece. Eu, em efeito cascata, sem querer, não é consciente. Acredite você ou não, não é consciente. Eu, em efeito cascata, eu devolvo isso para outras pessoas. Ou eu multiplico isso na vida de outras pessoas, simplesmente porque eu não tenho controle emocional. Porque eu não desenvolvi a minha psique. Eu não abri, não expandi o meu horizonte, o meu olhar em relação ao que é o mundo. Então, pare e pense nisso. Reflita sobre isso. Logo quando eu comecei a me aprofundar no conhecimento, no autodesenvolvimento, um dos cursos que eu fiz, um dos meus primeiros cursos que eu fiz, e não porque eu esteja merecendo ou desmerecendo a profissão. Todas as profissões têm os seus bons e os maus profissionais, mas eu tive um excelente profissional para formação de coaching. Primeira formação que eu fiz de desenvolvimento de curso pessoal, de coaching, de gestão de inteligência financeira. Mal eu sabia o porquê, agora eu compreendo. Agora eu compreendo. E ele dizia uma frase assim, ele chama de Milton Franklin, uma grande pessoa. Ele dizia assim, cada mente, cada cabeça pode ser um mundo. Ou cada pessoa tem um mundo dentro da sua cabeça, da sua mentalidade. Sua forma de pensar e a sua forma de comportar vem dos seus pensamentos, daquilo que você adquiriu durante o seu período de vida. Então, se você não adquiriu coisas boas até aqui e agora, decida adquirir coisas boas daqui para frente, para a sua mente, para a sua psique, para o seu crescer humano, profissional, espiritual e saúde física e financeira e relacional. Porque se você não decidir fazer isso, outros farão por você, quer você queira, quer você não queira. Então, é isso que eu quero deixar aqui para contribuir. Porque naquele dia 9 de maio, eu não consegui gravar o que eu ia fazer. Como eu falei no início da gravação. E eu vi aquele vídeo, vou encerrar com a história real. Eu vi aquela imagem do livro, o valor. Eu falei, eu não vou comprar esse livro agora. Eu desdenhei daquela pessoa, do título. E aí eu fui pra rua, Avenida Paulista. Quanto tem de capital? Então, não que eu seja mesquinho e não que eu esteja menosprezando as pessoas que têm condições, qualidade financeira ao nível de desfrutar uma condição monetária, usufruir de bens. Não é isso. Mas até ali, a minha mente estava fechada e bloqueada. Mas naquele dia o Espírito Santo me deu uma lição de vida. E aí eu saí, fui na loja da operadora e eu comecei a olhar. Eu tenho um fone de ouvido, agora eu não estou com ele. Eu comprei importado, um preço mais acessível, mas eu estou melhorando.
de níveis, né? Cada vez que eu vou comprar um equipamento agora, eu busco comprar, não é por causa do preço ser mais caro. Claro, eu tomo cuidado para não demasiar, porque tem algumas marcas que são a mesma que outra, mas só pelo nome dela, ela tem uma autoridade, o preço é lá em cima. Mas enfim, tem gente para isso, tem público para todas as faixas de valores, para todo nicho, existe um mercado. E nada contra isso. Mas eu olhei, tinha fone de ouvido lá que custava R$ 3.000 naquela loja. Mas eu estava na Avenida Paulista, no coração de São Paulo. Óbvio que pode ter um produto e tem pessoas para comprar aquele produto. Naquele dia, veio um pensamento como se fosse eu sentindo o próprio pai falando comigo. Que tal você almoçar hoje num restaurante? Bacana. E aí eu não titubeei. Eu aceitei o convite. Eu disse sim. Bacana. Entendi, Deus. Eu vou almoçar num lugar. Eu vou me dar o desfrute. Já que eu trabalhei, eu produzi honestamente, eu vou me dar um desfrute. Eu vou pela primeira vez comer num restaurante de um granfino, né, uma pessoa da alta sociedade. Aí eu olhei ali no Google, fiz a pesquisa, olhei imagens, e aí eu vi no Google Maps um lugar muito legal. Era num terraço, inclusive. Como eu queria fazer uma documentação, não porque eu queria mostrar a imagem do lugar, mas eu queria ir para um lugar tranquilo, porque geralmente a gravação do diário de bordo eu não foco em imagem como eu estou fazendo nesse dia hoje, excepcionalmente fazendo, ou falando. Eu geralmente só gravo a minha voz e depois eu coloco ela em formato de vídeo e áudio nas plataformas que dá para colocar isso de forma gratuita ainda. E aí eu olhei um terraço legal, um restaurante num prédio alto, e aí eu tava caminhando. E tendo esse momento sobrenatural com Deus, com o Espírito Santo de Deus. E aí de repente eu vi um outro restaurante que eu gosto muito de comer lá. Não que a comida seja acessível totalmente ao meu dia a dia, não é, vamos dizer assim, os valores que eu sou mais natural a utilizar. Eu sou simples, eu gosto de comida simples, eu não tenho requinte, mas também sei que vale a pena você investir em um bom prato, em uma boa carne, etc. E aí eu vi esse outro restaurante que não era da linha desse terraço. Não era, jamais. Obviamente que não. Mas só que o que me envolveu a tomar a decisão de ficar naquele restaurante? Foi o fator preço? Porque novamente me veio, vamos dizer, o pensamento pequeno ou a mesmice? Não, foi o fator da relação, da memória afetiva. Eu conheço a qualidade do alimento, eu conheço a qualidade do cardápio. E aí só que eu não vou com frequência nesse restaurante, óbvio, porque ele também tem um certo valor acima do que a minha realidade como eu. E eu tenho como propósito de viver nesse tempo. Meu estilo de vida hoje é muito acessível, muito simples, porque eu preciso me locomover. Às vezes eu estou numa cidade e às vezes eu estou em outro estado e, enfim, eu estou em outro país. Então eu preciso ter uma prudência no meu estilo de viver. E aí eu fui por causa do lado afetivo, conhecer o cardápio, saber da qualidade da comida, mas mesmo sabendo que o valor era acima da minha média. E aí eu fui. Mas foi muito incrível a experiência, porque logo em seguida que eu estava ali, me alimentando, novamente o Espírito Santo de Deus veio e falou comigo. Tá vendo? No primeiro momento, hoje pela manhã, você olhou para um livro de R$ 70 e achou caro. Agora, para fazer um alimento no qual você gosta, você conhece. Não estou dizendo que Deus falou exatamente essas palavras. Eu estou trazendo aqui para palavras para você compreender o exemplo que eu estou te dando. E aí ele continuou. Tá vendo? Agora que é para saciar o seu prazer, para saciar a sua carne, você está aqui. Sem se importar quanto que você vai gastar nesse simples almoço. Quanto a um livro que ia te dar conhecimento, informação de algo que pode te levar a um nível muito maior de desenvolvimento humano, você achou caro R$ 70. Sendo que condição para isso, você tem. Então, pare e pense. Porque essa escolha que eu fiz naquele dia de não comprar este livro foi só um fator emocional da minha mente. E olha que eu estou aqui buscando compartilhar algo que possa fazer diferença para você que vai me ouvir ou me assistir. Há mais de 10 anos, eu estudo desenvolvimento humano. E acontece ainda comigo, por quê? Porque nós somos falhos. Somos humanos. E errar vai acontecer. Mas o que eu não tô querendo que você pare e pense nisso, o que eu não quero que você se paralise nisso, é no fator de você deixar que as suas emoções governem. Só que para isso acontecer, você precisa se propor, ser propositivo e intencional na aquisição do conhecimento. Porque senão tudo isso será em vão. A sua vida será uma contínua bola de neve ao contrário. Não é a bola de neve que cai da montanha e desce rolando sozinha. Não, é a bola de neve que você tem que ficar empurrando ela para subir. Só que você está subindo para um lugar que você, quando você chegar lá em cima, você não queria estar. Porque é um emaranhado de circunstâncias ruins e negativas que a vida foi te proporcionando e você foi reagindo, simplesmente por reagir, e aí você vai ver que não valeu a pena.
não valeu a pena. Então as emoções, eu encerro aqui, elas são vitais. São vitais, preponderantes para a nossa vida. E principalmente, se você quer viver uma vida plena, abundante e próspera, prosperidade não é só dinheiro, recurso e patrimônio, a prosperidade está além disso, você necessita desenvolver a sua capacidade de equilibrar as suas emoções. Que aí quando você vê uma pessoa chegando em você para te agredir de alguma forma, você vai entender que a agressão que ela quer te proporcionar não tem a ver com você, tem a ver com quem ela é. Quando uma pessoa reagir no trânsito com você, como eu estava falando anteriormente, e não finalizei, trago novamente para finalizar, que bom, obrigado por ter lembrado. No trânsito você vai olhar para as pessoas, que vai adiantar eu dar uma buzinada aqui? Que vai adiantar eu falar um palavrão aqui? Que vai adiantar? Não vai adiantar. Então, nessa hora, quando acontece algo, eu não mais reajo conforme as pessoas estão reagindo ou estão explodindo. Eu simplesmente reajo não por reagir mais. Eu ajo, porque a ação é totalmente diferente de reação. Então, eu ajo conforme aquilo que eu tenho de conhecimento, de equilíbrio emocional. E eu simplesmente desconsidero. Se ela quer me agredir verbalmente, eu deixo ela me agredir. Se ela quer me agredir de forma monetária, eu fazer o quê? Então, quando eu vou comprar algo que eu sei que o valor, vou voltar a fazer essa metáfora entre questão de valor caro ou barato, eu não considero as coisas mais caras ou baratas. Isso é relativo, conforme a minha realidade financeira. Porque o caro ou barato é de acordo com a realidade daquilo que eu vivo financeiramente, de produção, o que eu produzo e para o estilo de vida. Então, eu podia vir nesse parque aqui, igual, eu vim de patinete elétrico, ele está aqui perto. Mas eu podia vir a pé. Mas por que eu não vim a pé? Porque eu sabia que para chegar aqui eu ia gastar ou ia levar alguns minutos. Porque hoje eu não considero que eu gasto o tempo de certa forma. Eu invisto o meu tempo naquilo que eu me proponho a viver, naquilo que eu desejo realizar para crescer. Seja de forma pessoal, espiritual, profissional ou de saúde física ou relacional. Então eu me proponho. Então eu vim de patinete para otimizar o tempo, para ter mais tempo aqui para fazer o que eu estou fazendo, para deixar uma mensagem, para levar para as pessoas do futuro, principalmente, quem sou eu ou quem fui eu. Agora, isso é uma escolha. Muitos vão me chamar de louco no que eu estou fazendo. Muitos vão pensar, é uma escolha dele. A escolha é individual, mas as consequências, elas não são somente individuais, elas são coletivas. Então, decida investir em você, no seu conhecimento e nas suas emoções. Porque quando você aprender a encontrar quem é você de verdade, dentro da sua mente, da sua psique, da sua alma e do seu espírito, principalmente, as coisas vão ser totalmente diferentes. Num período de espaço. Eu não sei e não vou te afirmar que é 1, 2, 3, 4, 5 anos. As minhas realizações estão acontecendo. Mas o que vai fazer diferença para mim não é as minhas conquistas agora. É o legado que eu quero deixar. Que eu me propus a deixar para o futuro. Para as próximas gerações. E não é só patrimonialmente falando. É muito mais além. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar registrada aqui nesse dia 18 de julho de 2025 para aqueles que vão ouvir ou assistir. Seja no tempo presente, no futuro próximo ou longínquo. Muito obrigado por você estar aqui, fazer alguma contribuição, seja ela através de um comentário, seja ela de qualquer outra forma, e principalmente em orações, para aqueles que me conhecem e sabem quem eu sou nesse tempo presente, seja do ano 2025 ou dos próximos que ainda virão. E você vai assistir esse vídeo ou ouvir esse áudio e um dia me conhecer e iremos compartilhar os nossos conhecimentos e as nossas experiências relacionadas a isso, as emoções. Um grande beijo no seu coração. Deus continue abençoando grandemente a sua vida, sua família e os seus negócios. E que o seu coração possa se abrir a tudo aquilo que Ele quer realmente fazer e proporcionar para que você viva as melhores experiências com Ele e nessa terra.